Muito bem, quando a gente trabalha então com esses agrupamentos ou essas técnicas de agrupamento ou algoritmos de agrupamento, nós temos dois tipos principais aí, certo? São os agrupamentos do tipo hierárquico ou então os particionais, para serem definidos. E aí a gente pode trabalhar isso top-down ou bottom-up, certo? E nós precisamos, para saber qual algoritmo a gente vai utilizar, nós temos vários algoritmos hierárquicos, vários algoritmos particionais, e para saber qual algoritmo a gente deve usar, a gente vai levar em consideração coisas muito parecidas com o que a gente fazia na nossa tarefa de classificação. Você tem que saber qual é o seu tipo de dados. Você quer algoritmos que trabalhem com dados numéricos ou simbólicos, se você quer algoritmos determinísticos ou probabilísticos, certo? Onde seus grupos possam ser sobrepostos, não possam ser sobrepostos, tudo isso vai mudar o tipo de algoritmo que você vai escolher, tá? Se a gente falar das duas características mais importantes, que são os métodos ou algoritmos que são hierárquicos ou particionais, a grande característica desses dois tipos são a seguinte: quando você trabalha num particional, você está querendo agrupar as suas instâncias em um número fixo de grupos. Então, por exemplo, aqui eu quero agrupar os personagens de um desenho animado em dois grupos. Então, vou pegar, por exemplo, esse aqui que é da família do Homer, e vou pegar esses caras que também participam do desenho animado, mas eles não fazem parte da mesma família, certo? Então, eu criei dois grupos aqui. E percebam que eu pedi para o meu algoritmo criar dois grupos. E ele, por exemplo, foi procurando similaridades e achou que esses caras são mais parecidos entre si do que esses aqui. E esses são mais parecidos entre si do que aqueles. Então ele criou esses dois grupos, tá? Se eu estiver trabalhando com um algoritmo de agrupamento hierárquico, o que ele vai fazer, ao invés de criar simplesmente dois grupos, ele vai tentar criar todas as quantidades de grupos possíveis e vai montar o que nós chamamos de dendrograma. Um dendrograma é essa estrutura hierárquica aqui, onde eu posso começar top-down, então eu começo e digo, olha, todos os exemplos do meu conjunto de treinamento fazem parte de um grupo grande e começo a dividir. Então, se eu dividir em dois, aí eu vou ter esta personagem em um grupo e todas essas no outro grupo. Se eu dividir em três grupos, então eu tenho esta em um grupo, essas duas em outro grupo e essas duas em outro grupo. Se eu dividir em quatro grupos, então eu tenho esta em um grupo, esta em outro grupo, esta em outro grupo e essas duas no outro grupo. E se eu dividir em cinco grupos, eu tenho cada uma em um grupo. Tá? Então perceba que eu também posso fazer isso bottom-up, ou seja, começar com todo mundo, cada instância sendo ela sozinha representante de um grupo, e depois ir unindo as instâncias até chegar num grupo único lá em cima. Então a ordem que eu faço, se eu parto de baixo para cima, ou seja, bottom-up, ou se eu parto de cima para baixo, top-down, na verdade não muda muito, nós temos algoritmos que fazem as duas coisas. Esses algoritmos hierárquicos, então, que trabalham com essas dendrogramas, vocês percebem que você pode olhar para ele, igual eu comentei no slide anterior, e identificar, olha, se eu quiser grupos, dois grupos só, basta eu olhar aqui, pegar todos os que estão abaixo desse sendo de um grupo, e todos que estão abaixo desse aqui sendo do outro grupo, certo? É como então se no hierárquico eu tivesse vários algoritmos de agrupamento que trabalham com partições, ou seja, eu consigo identificar praticamente todos os grupos possíveis aí para esse nosso conjunto de dados, certo? Então vocês já podem imaginar que rodar um algoritmo hierárquico acaba sendo computacionalmente muito caro, porque ele precisa identificar os melhores grupos para todos os números de grupo possível, certo? Por isso, na prática, assim, muitas vezes você acaba utilizando menos um algoritmo hierárquico e mais algoritmos particionais do que hierárquicos, por conta da simplicidade do particional. No particional, você vai procurar, na verdade, sempre um número fixo de grupos e vai achar como é que eles se dividem, por exemplo, em dois grupos. Aquele conjunto de dados, como é que ele se divide em dois grupos, certo? Ao invés de ficar procurando, mas e se fosse em três, mas e se fosse em quatro, mas e se fosse em cinco, e etc. Tá? Não vai procurar todos os possíveis, né? Imagine que num algoritmo hierárquico, se você tem um conjunto de treinamento com 1 milhão de instâncias,
você pode começar bottom-up com 1 milhão de grupos, né? E depois você vai ter que ir reduzindo isso. É claro que mesmo os algoritmos hierárquicos, eles também não ficam, nem sempre, ou a maioria deles, não procura todos os grupos possíveis, porque isso aí poderia, na verdade, gerar alguma coisa do tipo, olha, um número exageradamente grande de grupos e o algoritmo termina nunca. Então, mesmo no hierárquico, é comum que você tenha alguns exemplos ou alguns algoritmos que procurem vários grupos possíveis, mas não todos, certo? Mas essa é a grande diferença e é por isso que na maioria das vezes a gente acaba achando ou trabalhando com agrupamento particional mais do que com agrupamento hierárquico. Tá? É claro, aqui vale a pena lembrar, cada caso é um caso, eu não estou dizendo que você nunca vai usar agrupamento hierárquico. Para ser sincero, o hierárquico seria o mais legal de todos, porque se vocês voltarem aqui no hierárquico, vou voltar até aqui, ele descreve com mais detalhe como é que está o seu conjunto de dados, certo? E o particional descreve para aquele número de grupos só. Então, quando você roda um hierárquico, você tem uma descrição muito mais detalhada e seria até mais bonito você ter esse tipo de coisa na hora de fazer uma análise de dados. Entretanto, nem sempre isso é possível. Então, é por isso, por conta da complexidade computacional, muitas vezes o pessoal escolhe e a gente acaba rodando só o particional mesmo, tá? Bom, mas aqui nós temos um problema que é o seguinte. Tudo bem, eu agrupo os meus dados, certo? Em 2 grupos, por exemplo, mas como é que eu sei se o meu algoritmo de agrupamento funcionou, se o resultado está bom, se isso está acertando ou está errando? O fato é que eu não sei se meu algoritmo está acertando ou está errando, porque eu não conheço qual é a classe do meu conjunto, das minhas instâncias do meu conjunto de dados, certo? Então aqui eu quero chamar a atenção para vocês nesse nosso último exemplo, o exercício que a gente fez na unidade anterior para o nosso algoritmo KNN. Então eu pedi para vocês rodarem naquela unidade de forma intencional e tentar classificar o último elemento do meu conjunto de dados, que era o elemento 9, e eu não sabia qual era a classe. Então para aquele exemplo ou para aquela instância especificamente, eu não disse para vocês qual era a classe do exemplo. E pedi que vocês rodassem no ECA, por exemplo, e rodassem também na mão e me contassem como seria a classificação. E se vocês se lembrarem do que aconteceu naquele exercício, o que aconteceu foi que, depende, se eu rodasse o meu algoritmo KNN com o K igual a 1, eu ia ter uma classificação para aquela instância. E se eu rodasse para o meu K maior do que 1, isso podia variar. Se eu fosse aumentando o tamanho do K, eu não ia ter mais classificação para aquela classe. Ia mudar a classe da classificação do mesmo exemplo, ou seja, da mesma instância. E aí isso gera uma pergunta óbvia na nossa cabeça. Mas espera aí, qual dos K que eu rodei é o que está certo? Quer dizer, qual acertou a classificação? Percebam, pessoal, que a gente fez aquele exemplo já para tentar chamar a atenção de vocês para esse problema, que é quando você tem um dado não rotulado, que você não conhece a classe, você não tem certeza se você acertou ou se errou. Os algoritmos de agrupamento, eles são assim. Os algoritmos de classificação que a gente vinha trabalhando, para a gente validar e ver o quanto o meu algoritmo acertava ou errava, a gente sempre olhava no conjunto de dados de treinamento e dizia, ele acertou, ele errou, porque no conjunto de dados de treinamento a gente sabia qual era a classe. Agora, é importante que vocês pensem que na prática o que vai acontecer, mesmo se vocês estiverem usando uma tarefa de classificação, onde vocês tenham exemplos de treinamento rotulados, quando chegar um novo cliente, o seu algoritmo classificar esse cliente como da classe A ou da classe B, vocês não vão ter certeza se ele acertou. Vocês vão ter mais ou menos uma expectativa, porque vocês avaliaram o seu algoritmo de classificação e vocês sabem que esse seu algoritmo ele tende a acertar, por exemplo, em 90% dos casos. Então você tem uma expectativa de que, com probabilidade de 90% mais ou menos, você acha que ele acertou. Certo? Entretanto, dá para ter certeza? Não, a não ser que você seja um especialista do domínio, que você conheça o que é que esta instância representa e que você possa, então, olhar para ela e dizer, ele acertou, ele errou. Na maioria das vezes você não sabe. Vamos pensar no exemplo da unidade anterior. Vocês não sabiam. Alguém passou simplesmente uma instância para vocês, dizendo que tinha ali um número N de variáveis e classifique para mim. Como é que eu vou saber se eu acertei ou se eu errei? Não sei.
Então, qual dos dois eu ia usar, por exemplo, naquele problema da unidade passada do KNN? O K igual a 1 era o melhor ou o K igual a 3, ou sei lá, né? Aquele que classificava diferente. Bom, eu deveria, na verdade, fazer uma análise e verificar, contando com um conjunto de dados de treinamento que eu tenho, qual dos dois ia ser o quê? Mais preciso. E aquele que fosse mais preciso, eu ia passar a usar, mas sem ter a certeza ou a garantia com 100% de precisão de que a classe correta para aquela minha instância número 9 era a classe A ou era a classe B. Isso eu não ia saber, até o ponto em que eu conversasse com um especialista do domínio. E podia ser que eu nunca conversasse com esse especialista, certo? Então, aquele problema que aconteceu lá, aqui na avaliação do agrupamento, passa a ser ainda maior. Porque aqui eu não tenho nenhuma instância de treinamento, na verdade, que me diz, olha, esse exemplo aqui, ele pertence ao grupo 1 e aquele pertence ao grupo 2. Então, quando o meu algoritmo de agrupamento me dá uma resposta, eu não posso dizer está certo ou está errado. O que eu tenho que pensar é que esse agrupamento foi realizado utilizando-se as variáveis que você tem, ou seja, os atributos que estão descrevendo as suas instâncias, e esse algoritmo tentou levar em consideração todos esses atributos e colocar aqueles que são mais parecidos, aqueles que são mais próximos, certo? Num mesmo grupo. Agora, qual foi a medida que ele usou para dizer quem é mais próximo de quem? Dependendo dessa medida, é que eu vou ter um tipo de grupo, outro tipo de grupo, né? Eu posso fazer agrupamento, por exemplo, querendo agrupar por proximidade no endereço do meu cliente. E eu vou formar grupos que são diferentes dos grupos que eu posso formar se eu estiver querendo classificar ou agrupar, desculpem, os meus clientes com base na renda deles, certo? Então, dependendo de que tipo de grupo que eu quero, eu vou ter grupos diferentes para o mesmo conjunto de dados. E eu não posso dizer que nenhum deles está errado. Eu só posso dizer que eu tenho diferentes grupos possíveis para aquele conjunto de dados. E percebam que quando eu faço o agrupamento, o que eu estou querendo então não é predizer o que vai acontecer, nem nada disso. Na maioria das vezes eu estou querendo entender ou ganhar mais informações sobre como é que aqueles dados se comportam. E aí olhar para aqueles dados e tentar aprender mais sobre eles depois que eu rodei a minha tarefa de agrupamento. Tá? Então é uma tarefa um pouco diferente daquela tarefa que a gente fazia na classificação. E por ser diferente, é muito difícil você ir lá e dizer, esse algoritmo de agrupamento é melhor que aquele. É difícil fazer isso. Você só consegue fazer isso quando você tem condições de fazer uma inspeção manual e você conhece qual é o tipo de grupo que você queria e você percebe então que isso não aconteceu. Ou quando você tem benchmarking, ou seja, você tem conjuntos de dados já que alguém disse para você quem pertence a um grupo e quem pertence ao outro, e você esconde essa informação para rodar o agrupamento, mas depois você pode validar para ver se ele acertou ou se ele errou, certo? Então, nesses casos, eu consigo avaliar. Em outros casos, a única coisa que eu faço, que eu consigo fazer é ter medidas de distância ou de similaridade entre as instâncias, certo? E procurar grupos que tenham alta similaridade dentro do próprio grupo e tenha muito baixa similaridade entre instâncias de grupos diferentes. Isso é o que eu vou procurar basicamente quando estou rodando o meu algoritmo de agrupamento. Por isso mesmo, muitos autores usam esse tipo de algoritmo com abordagem de otimização. Então, eu quero otimizar os grupos que eu posso ter dentro do meu trabalho, tá? Essa é a ideia. Vocês vão ver que tem gente que trabalha com agrupamento usando técnicas de otimização global, do tipo algoritmo genético, programação dinâmica, essas coisas, tá? Então, que são técnicas de otimização, na verdade, né? Meta técnicas aí de aprendizado, ou desculpem, para otimização, certo? Com meta-heurísticas e coisas assim. Por conta de eu estar querendo otimizar isso e não ter uma certeza de qual seria sempre o melhor em todos os casos. Combinado? Então aqui a gente percebe que há essa grande dificuldade aí em se trabalhar, avaliando qual algoritmo de agrupamento é melhor se você rodar 1, 2, 3, 4 algoritmos aí. Bom, além disso, fica bastante evidente então que dependendo da função de distância que eu trabalho, eu vou ter grupos diferentes, né? Então eu poderia, por exemplo, trabalhar com funções de distância na abordagem algébrica.
Qual é a função de distância na abordagem algébrica? São aquelas funções de distância que a gente poderia usar, por exemplo, na classificação do QI-ENEM. Na nossa disciplina, quando a gente olhou classificação algébrica, a gente estava falando de N vizinhos mais ou de K, desculpe, K vizinhos mais próximos, o que a gente usou foi o quê? Distância euclidiana, que podia ser atribuída ou trabalhada com atributos numéricos e também podia ser uma distância euclidiana com atributos normais quando a gente fazia o Simple Matching Approach, né? Nós vimos isso na unidade passada. A gente pode usar então a mesma coisa que a gente viu lá no QINN como medida de distância euclidiana, para medir similaridade entre ou dissimilaridade entre instâncias, tá? Se eu plotar essas instâncias num espaço euclidiano. E eu posso ainda ponderar, se eu quiser, atributos